Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que a graça e a paz do Senhor esteja aí com você, na sua casa, na sua comodidade. É um prazer estar com vocês hoje aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito no Ministério Stronger, que é o Ministério de Jovens da IBCL. Esse tempo de pandemia é um tempo um pouco restritivo, um pouco apertado, mas a gente não conseguiu fazer o que nós queríamos, que era o acampamento de carnaval, o acampamento no período de carnaval, mas nós estamos nos reunindo online, coisa boa. Então nós estamos entrando aí na sua casa para compartilhar um pouquinho a respeito do que tem acontecido nos sábados aqui. Você que tem acompanhado a nossa jornada já há quase por volta de 7 meses, nós estamos à frente da liderança do Ministério de Jovens. Então, eu estou como líder desse ministério, Fernando e a Poliana também estão comigo, o Ed e a Maria Luísa também, e nós temos a Tati e a Gabriela também, que estão à frente dos adolescentes, mas estão juntos conosco, pegando o boi pelo chifre e desbravando e crescendo junto conosco. E eu queria falar um pouquinho a meu respeito. Meu nome é Carlos Godinho, você deve me conhecer. Eu, além de menino de louvor, eu amo a igreja, eu amo a música, eu amo a Jesus. E eu estou fazendo o meu período de doutorado agora, estou no meu 2º ano de doutorado. Tem sido um tempo bem difícil, bem complicado, bem corrido. Mas nós estamos aí à frente da liderança dos jovens e agora, oficialmente, na frente do louvor. Fernando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando. Estamos aí ombreando com o Carlos, essa bênção, esse privilégio, Carlos? Que é servir a Deus. E, particularmente, eu tenho um prazer imenso de vir aqui aos sábados. Para mim é muito gratificante, é muito prazeroso mesmo. Eu tenho um trabalho que me ocupa, assim como o seu, Carlos? Em horários diversificados. Isso faz com que eu perca alguns cultos, Mas eu vivo assim há 12 anos e eu não me lembro de ter tanta motivação quanto eu estou tendo agora nesses cultos de sábado. Glória a Deus. De estar vindo aqui, ajudando de alguma forma. Então, assim, para mim é um prazer, é como um renovo. É como um renovo o que está acontecendo. A gente está aí fortalecendo jovens e também sendo fortalecidos. Sempre, A gente para ganhar muito, Para ganhar novos jovens, assim como nós participamos de um ministério jovem aqui mesmo, nessa igreja, há 13 anos atrás, Carlos? Mais ou menos, 13 anos atrás. E, movimento maravilhoso, De muito avivamento. Foi desse jeito, nós chegamos com no máximo 5, 10 pessoas e logo foi crescendo, já até 50 pessoas, até mais, jovens, que tinha. E eu creio que assim vai ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Esse pessoal aqui, nós estamos juntos o tempo inteiro. Então, cada um no seu cantinho, fazendo a sua parte. Cara, eu sou muito grato. Se tem uma coisa que está no meu coração, é gratidão. Porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém faz alguma coisa nascer solitariamente. Isso é querer pedir para morrer, Mas quando você tem uma equipe que sonha junto com você, quer ir junto, tem o mesmo propósito, tem o mesmo chamado. Eu fico vendo a Poliana todos os sábados ali, ela prepara com tanto carinho o café para a equipe de jovens e tal. E assim, com tanta qualidade, sabe, Fernando? Vai lá, compra as coisas, investe, vem aqui, traz com tanto carinho. Eu vejo a equipe de mídia se dedicando, pegando as canções, trazendo imagens aqui maravilhosas, o pessoal que recebe, o pessoal que fica lá na recepção recebendo todo mundo com muita alegria. Toda a galera que serve nesse culto tem sido uma bênção e tenho visto que essa galera está apaixonada. E aí fica fácil trabalhar desse jeito, Fernando? Aí facilita o trabalho, Aquilo que poderia ser penoso para uma pessoa só, quando você divide o fardo,
distribui responsabilidades, a coisa vai fluindo e vai acontecendo. Então, quem nós somos, né? Quem é o movimento Stronger? Nós nos baseamos em um versículo de 1 João, primeira carta de João 2,14, que diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Então, 3 prerrogativas aqui, né? Vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram o maligno. É uma constante, nós já vencemos o maligno. Então, nós nos baseamos nesse versículo e criamos esse nome, né? Deus nos deu esse nome, geração, movimento mais fortes, e nós acreditamos realmente que Deus quer levantar uma juventude forte no Senhor, né? Baseada na força de Deus, que vai além. E eu fiquei pensando nesse dia agora, falar um pouquinho a respeito de quem é o jovem de hoje. Nós estamos trabalhando com jovens, né? Então, falar um pouquinho de quem é o jovem de hoje eu achei muito importante, Fernando. Nós estamos trabalhando com uma galera em uma fase que realmente é decisiva na vida dessa galera. Uma galera de 12 a 25 anos e pessoas que estão querendo crescer às vezes estudando para ser alguém, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão casando. Então, são fases dos jovens que nós estamos discipulando essa galera. É uma geração que estão em fases decisivas da vida, né? E nós estamos trabalhando com essa galera. Então, eu acho muito importante nós conhecermos, né, essa galera, quem é essa galera. E eu acho que esses dias eu estava com a galera da juventude comentando da geração X, Y, Z e Alfa. Eu não vou falar aqui, né, quais são as principais características dessas gerações, né, mas depois você pesquisa na sua casa. Nós temos que entender que nós estamos lidando com pessoas distintas, né? Então, a geração Z ela tem uma característica de ser extremamente ativa na internet. São pessoas que cresceram com um tablet na mão. Então, a facilidade, o acesso ao conhecimento é muito rápido, muito veloz. E, ao mesmo tempo, essa geração também é um pouco chamada de mimimi, né? Uma galera que tem muito não me toque, mas nós estamos aqui para amar essa geração, né? Depois, se você quiser procurar na sua casa a respeito de geração X, Y, Z e Alfa, você vai entender claramente os perfis da geração de jovens que estão nas igrejas do país hoje, né? E eu acho que a tecnologia hoje está muito dentro da nossa juventude e nós precisamos entender quem são os jovens que estão vindo da nossa igreja. Então, nós estamos buscando estratégias nesses dias, né? Eu até conversei com a Poliana, com o Ed, com o Fernando, com a Maria Luísa, a respeito de estratégias para lidar com essa galera que está chegando à nossa mão. E falando do tema, né, Fernando, a respeito do acolhimento e amor, né? O tema que seria o tema do acampamento, não, né? Da Liga IBCL, né? Que é acolhimento e amor. Eu queria ver com o Fernando se ele poderia falar um pouquinho de que forma que os jovens eles podem, de certa forma, contribuir para que nós sejamos uma igreja acolhedora e uma igreja que ama. Amém, né? Antes eu queria só contribuir com o que você falou aí, Carlos, sobre a geração da informação, né? A geração do acesso à informação. O conteúdo que a gente está tentando passar aqui nessa gravação, com certeza não é uma informação privilegiada, é algo bom. Eu tenho certeza que o jovem que estiver em casa ou quem estiver em casa assistindo não vai ser em vão, né? É algo espiritual, é um alimento. E hoje nós estamos vivendo isso, um excesso de informação. Hoje não é a dificuldade de obter informação. Hoje a dificuldade é filtrar a informação. Você tem que escolher. Você tem que saber o que você quer saber, né? Você tem que correr atrás daquilo que... Até porque a internet é um mundo vasto, né? E o pessoal até tem a Deep Web, que
que chamam de internet obscura. Então tem pessoas que estão acessando coisas na internet, estão tendo acesso a certas informações que às vezes são inúteis, né? Ou então que não vão cooperar para a sua vida com Deus, para o seu chamado. Interessante, continuando até dentro disso. Nós vivemos uma geração hoje que o acesso ao pecado está na mão, né? No celular. Depende da maneira que você usa o celular, né? Um clique, E como eu disse, repito, guarda isso na sua mente. Hoje em dia não há dificuldade de se obter informação. Há um grande excesso. Nós temos que aprender a filtrar, né? Amenizar aquele tanto ali de informação e saber o que nós vamos buscar ali nessa gama de informações. Mas voltando aí, falando do assunto que é o tema da nossa igreja, né? Que é o tema do acampamento também, como sermos uma igreja acolhedora. Eu separei um versículo que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqui está o segredo, aqui está a chave. A chave. Para ganhar pessoas para Jesus, né? O mundo, as pessoas lá fora, elas têm um vazio imenso, um vazio existencial, que a gente costuma falar, né? E quando elas vêm à igreja ou são chamadas, convidadas, elas chegam aqui e o que vai impactar essas pessoas é o que está escrito aqui. Quando Jesus dá um mandamento, né, foi até o pastor Marcelo que pregou esses dias, falando que o amor, falando dos mandamentos, né, do fato dos discípulos terem descumprido uma ordem que era não fazer nada no sábado, ter o sábado como um dia santo, eles passarem ali do lado de uma plantação de milho, colher e comer, e o pastor Marcelo explicou muito bem. Existem, assim como nosso Código Penal, na nossa lei, né, civil, existem leis que superam, que estão acima de outras, né, que justificam você não cumprir determinadas leis, uma lei maior. Então a lei maior é o amor, né? Por isso que Jesus falou lá para os discípulos, para os questionadores, né, os fariseus, que a lei do amor ali tinha que prevalecer. Não com essas palavras, né, interpretando o que Jesus disse, tinha que prevalecer o amor acima daquilo, do fato de cumprir essa simples regra, né? Então, assim, se a gente quer ganhar gente para Jesus, se a gente quer realmente ser considerado discípulos, vai ser na base do amor. E o texto diz isso claramente, nisto, versículo 35, nisto, no amor, todos conhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, o mundo lá fora vai ver que somos discípulos de Jesus se mostrarmos amor um pelos outros. Então, assim, trocando em miúdos, entra uma pessoa aqui e nós, como cristãos, não mostramos amor um pelos outros, eles não vão permanecer. Todas as outras coisas que a Bíblia diz é importante, a santidade é importante, né? Mas o texto que diz que as pessoas vão conhecer que somos discípulos de Jesus é esse, o amor. É quando amarmos uns aos outros, quando pararmos de falar mal uns dos outros, quando pararmos de criticar uns aos outros e mostrar o verdadeiro amor aqui dentro. Então a gente tem que aprender isso primeiro, jovens, a nos amar. Antes de, dar aquele abraço apertado,
em alguém que chega, a gente tem que aprender a se abraçar primeiro. Antes de, eu vou ligar para fulano que entrou, a gente tem que ligar para os que estão aqui dentro primeiro. Antes de falar qualquer coisa boa para quem vem, a gente tem que aprender aqui primeiro. Depois que a gente mostrar amor aqui dentro, nisso conhecerão que somos discípulos de Jesus. Amém? Interessante isso, porque a Bíblia diz que a criação aguarda, né, a manifestação, e a criação espera que... A criação aguarda ver Cristo em nós, né? E essa passagem aí diz que nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. Nós seríamos conhecidos como discípulos, né? E muita gente chega na igreja e não vê o amor. Muitas vezes vê mentira, vê discórdia, vê insubmissão, vê falta de perdão, raiva, né? Diversas das insanidades que nós costumamos haver, maledicência, bendiz a Deus, mas maldiz o irmão, né? Então, a mesma boca que procede bênção, mas procede maldição. Então, nós não nos amamos. Então, quando nós não nos amamos, nós demonstramos que nós não somos discípulos de Jesus. E a galera não vai ver verdade em nós. Isso é o risco maior da igreja. É quando aquele que chega não vê verdade. É quando aquele que chega vê uma simulação de algo que realmente, simplesmente não existe, né? Então, nós precisamos preocupar, e o Fernando bateu na tecla aqui, maravilhosa, nós precisamos preocupar, porque as pessoas estão nos lendo. As pessoas estão olhando para nós e nos lendo. Então, muitas vezes nós estamos mostrando para elas que nós não temos nada de Jesus. É como se houvesse... como se houvesse dois passos. O primeiro, vamos dizer assim, 2 passos para ganhar pessoas lá fora. Né? 2 passos. O primeiro é qual? Amar aqui primeiro. Entendeu? E a gente está tropeçando nesse passo. Algumas vezes a gente está tropeçando nesse passo. Aquele que entrar aqui na igreja, isso dentro desse tema de acolhimento. A pessoa que entrar dentro da igreja, senta com alguém, e esse alguém fala... esse ministro ele é meio desafinado, ou esse pastor aí às vezes fala umas coisas que não tem nada a ver, mas aquela pessoa, ela não vai querer ficar aqui. Ela não vai ver o amor dessa pessoa que o convidou pela igreja dela. Não vai ver o amor pelos que estão aqui, pelos que estão servindo. Isso afasta. Né? Então a porta que entra é a mesma porta que vai fazer a pessoa sair. Ela não vai ver uma situação verdadeira. Então, ela pode, infelizmente, se frustrar e não aceitar Jesus ou não estar com Jesus por causa disso. Então, nós precisamos nos amar, gente. Nós precisamos nos amar. Abrir mão do orgulho, abrir mão do ego, abrir mão da soberba, o que é muito difícil. Todos nós, ninguém é excluído disso. Pastores, ministros, quem está aí no banco, quem não está, quem está servindo, quem não está, todos nós precisamos nos amar e abrir mão de todo e qualquer soberba e orgulho, porque muitas vezes é a soberba e orgulho que faz a gente tropeçar. Eu tenho uma máxima comigo, que é assim, é impossível não haver erros, é impossível não haver conflitos, é impossível não haver discórdia. Né? É impossível. Se a pessoa partir desse princípio, é impossível que não haja problema dentro da igreja. É impossível que não haja pessoas que vão discordar de mim. É impossível que não venha a ter algum conflito. Então, se ela entender isso, haverá problema sim. Ponto. Ela tem que entender. A questão é qual a capacidade que você tem de perdoar. Isso, é a solução. Qual a capacidade? É a solução. Então, assim, problema vai haver sempre, dificuldade vai haver. Em todos os ministérios, em todas as áreas da igreja, vai haver problemas, vão haver sempre. Então, a maturidade é isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu quero chegar no lugar e não quero ser confrontado, eu não quero ter que deparar com problemas, eu não quero que ninguém me confronte, eu também não quero ser... eu não quero receber não, entendeu? Assim, a pessoa pensa que isso aqui não pode acontecer. Não, mas a igreja evangélica é de Jesus, eles falam que tá cheio do Espírito Santo, que tem Jesus ali, então eles não podem errar uns com os outros. Mentira.
Vamos errar, né? Então a questão não é essa. Não é não errar. A questão é saber consertar. Exatamente. A questão é saber Jesus perdoar. deixou a solução aí, é né? saber perdoar. Legal. E tem um outro versículo também, em Gálatas 6,10, que diz assim: sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. O que você compreende por isso, Fernando? Primeiro a igreja. É o texto completando o outro, né? É um complemento de João 13:35. É a mesma coisa. Primeiro, antes de eu sair daqui, porque senão vai ser automático, vai ser aquela coisa mentirosa. Ó, você tem que abraçar a pessoa que chegar aqui, você tem que conversar com ela, você tem que perguntar o nome dela, o telefone dela, onde ela mora, mandar uma mensagem. Vira um robozinho. E vira um robozinho. Você vai fazer tudo isso, mas você não faz nada disso com o que está aqui dentro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, primeiro é aqui. Se a gente quer ser acolhedor, se queremos ser acolhedores, primeiro amar uns aos outros aqui. Primeiro fazer, como diz o texto, para os domésticos da fé, para os que estão dentro de casa. Para aqui, para cá. Primeiro aqui. Muito bom, muito bom. E eu estava conversando também com os líderes de jovens e tal. A gente estava até pensando, né, Fernando, como é que nós vamos fazer 30 minutos de bate-papo e a gente já está fluindo aqui como se fosse a conversa no quarto na sala da minha casa, na sala da sua casa. Mas a gente pensou, porque nós não queremos ser um ministério desequilibrado, né? Nós queremos ser um ministério equilibrado, que uma juventude que tem os seus pilares bem conservados, os seus princípios bem conservados. Então, nós pensamos aqui em liderar, em gerar, né, líderes de propósitos. Então, aqui na liderança de jovens, nós estabelecemos alguns líderes de propósitos, né? Então, isso foi feito na Bethel Church também, é um exemplo que eu peguei deles. Então, eu chamei de guardiões de propósito. Então, a meta é trazer equilíbrio para a nossa juventude. Então, os 5 pilares de uma igreja saudável seriam os seguintes: adoração, que é um estilo de vida igual a Jesus. Então, toda vez que eu, líder, não estiver correto ou estiver esquecendo da adoração, vai ter alguém que vai me chamar a atenção. Falou: Carlos, nós estamos esquecendo de ser uma igreja que tem um estilo de vida que adora Jesus, né? Então, o primeiro pilar era a adoração. O segundo pilar, discipulado, que é o pilar de cuidar das pessoas, né? Não adianta a gente ganhar e não cuidar. Né? Então é um dos pilares de discipulado. Então nós precisamos cuidar das pessoas, e todas as vezes que nossa juventude não estiverem preocupados em cuidar das pessoas, tem um guardião desse propósito que vai nos chamar a atenção e falar assim: olha, eu acho que nós estamos muito desequilibrados para essa área, nós precisamos chamar um pouquinho mais para discipular. Bacana, e cuidar das pessoas. Muito fera, bom, né? Demais. Serviço. Então, um guardião do serviço, que seria servir a igreja. Então, eu já estabeleci uma pessoa que vai ser um guardião desse propósito. Você já está identificando? Você já está identificando as pessoas? Nós já identificamos as pessoas. Então, é adoração, discipulado, serviço, missões. Então, não adianta a gente não pensar em não ganhar as pessoas para Jesus. Então, nós não vamos ser uma juventude que está desequilibrada nessa questão. Então, tem um guardião do propósito missões. Então, toda vez que a gente estiver desequilibrado, não estiver pensando em evangelismo, essa pessoa vai chegar para nós e falar assim: nós estamos desequilibrados, precisamos pregar o evangelho. Vamos pensar em algumas estratégias, Carlos? Vamos pensar, Fernando, em alguma coisa? E o quinto seria comunhão. Então, nós precisamos ser uma família. Nós precisamos estar juntos, na mesa, compartilhando, sabe, abrindo a nossa vida, conversando, tendo comunhão, num churrasco, numa festa, ali no final do culto, num lanche, né? Lavras é muito costumeira pelos lanches e pizzas, num trailer, em algum lugar, comunhão. Então eu estabeleci os guardiões de propósito. Então, para adoração, ficou a Maria Luísa. Então, todas as vezes que nós estivermos desequilibrados e não pensando na adoração, em ter um estilo de vida igual a Jesus, ela pode vir nos chamar a atenção, falar: olha, liderança, nós estamos desequilibrados, precisamos pensar nesse estilo de vida igual a Jesus, pregar um pouquinho mais sobre isso. Discipulado, ficou a Gabi. Então, a respeito de cuidado, eu vejo que a Gabi gosta muito de cuidar dos adolescentes e tal. Então, cuidar das pessoas, a Gabi ficou. No serviço, ficou a Poliana,
Então a Poliana é a guardiã desse propósito do serviço. Então servir a igreja é a marca da Poliana. A Poliana ama servir, então ela ficou com esse propósito. Missões, ficou a Tati. Então sempre que nós não estivermos pensando em evangelismo, em ganhar as pessoas, a Tati vai nos chamar a atenção. E comunhão, o Ed. O Ed ficou responsável pelo pilar da comunhão. Então, eles são guardiões desses propósitos. Então, nós temos aí que ter um equilíbrio na nossa juventude. Então, adoração, discipulado, serviço, missões e comunhão vão trazer para nós aí certo equilíbrio. Eu não sabia porque eu faltei na reunião, né? Caso eu estava trabalhando. Mas que máximo, cara. Muito bom isso aí. Eu queria dar uma sugestão, assim, pôr em pauta aí para votação, né? Sim. Assim, eu me proponho a ser o guardião da palavra. Tipo assim, ótimo. Quando a gente perceber que a gente está ensinando muito coach, muita coisa da emoção, de coisas só de comportamentos e não Bíblia, eu vou chamar a atenção. Exatamente, pode ser? Ter um equilíbrio. Né? Pode ser? Pode ser, tá com você. Então tá feito. E a gente pensou também em algumas estratégias, né? Algumas estratégias. Então, quais que são as estratégias para nós jovens acolhermos as pessoas que chegam até nós? Primeiro, comunhão depois dos cultos. Nós temos investido nisso. Né? Nós temos, às vezes, juntado os nossos recursos para fazer comunhão depois do culto, para a gente chamar as pessoas que vieram no culto novas para estar junto conosco. Então, comunhão depois dos cultos. Uma recepção alegre e descontraída. Então, as pessoas que chegarem ali naquela porta, elas vão ser extremamente bem recebidas, elas vão ser amadas, elas vão ser acolhidas na hora que elas chegarem ali. Nós também pensamos em acolhimento pós-culto, né? Uma conversa. Então, sempre que eu vejo alguém que veio no culto, eu vou lá atrás dessa pessoa, converso com ela. Às vezes ela precisa de uma oração, eu vou e oro com ela, ou o Fernando pode ir orar com ela. E assim a gente está trabalhando com acolhimento. Promoção de evangelismo para alcançar os de fora, né? A gente vai gerar o Stronger Resgate. Uma galerinha que vai começar a evangelizar. Na pandemia está um pouco difícil, mas nós vamos planejar evangelismos e tal. E lives periódicas. Nós estamos planejando também lives periódicas, né, no Stronger, no grupo do Instagram do Stronger. Então a gente tem a meta aí de alcançar todos. Então, igual o Fernando me falou uma coisa que ficou na minha mente, a gente estava conversando agora. Existe uma importância no nosso coração hoje, que é fortalecer os jovens e adolescentes que estão conosco. A nossa principal meta hoje é fortalecer aqueles que estão já dentro da igreja conosco, né? Nós não estamos desprezando os de fora, ou então desprezando o evangelismo, ou ganhar almas, mas nós precisamos fortalecer aqueles que estão conosco. Existem famílias na igreja, e tem mães que têm filhos jovens ou adolescentes e que não estão mais na presença de Deus, né? Então a nossa meta hoje é fortalecer aqueles que estão conosco. Assim que nós fortalecermos todos os que estão conosco, a gente pode dar o passo seguinte, que é ir buscar os de fora, né? Que é a grande comissão, que é cumprir com o ID do Senhor, né? E eu acho que era isso, né? Então eu queria fazer um convite para você que está assistindo a gente, eu e Fernando, toda a equipe de jovens. Queria fazer um convite para você que está nos assistindo agora, está aí na sua casa, é jovem, seu coração queima por Jesus, você tem uma fome, você tem uma sede por conhecer mais da palavra, por experimentar os dons do Espírito, por experimentar coisas do Senhor. Então, olha, venha cultuar conosco, né? Eu queria que o Fernando também fizesse um convite. Amém. Antes de fazer o convite, só para não deixar nenhum algo ruim assim do que eu falei, de uma interpretação errada, nada contra o profissional coach. Eu falo de uma forma assim, que isso não substitua a palavra, né? Sem dúvida. Deu para entender, né, Carlos? Então é isso aí, nós vamos nos empenhar mais e mais aí para fortalecer quem está aqui primeiro, porque, como diz o texto bíblico, primeiro
vamos amar uns aos outros aqui, para que os lá de fora percebam que somos discípulos de Jesus. Né? Isso é bíblico e nós vamos fazer isso. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. E é isso aí. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe aí. Eu quero orar por você. 2 minutinhos, dá um minutinho. Amém. Quero orar por você que está aí na sua casa, está aí nesse período de carnaval. Não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que Jesus pode te encontrar onde você está. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, clamamos pelo teu poder. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma geração santa, uma juventude que quer te buscar, que quer conhecer da tua palavra, que quer beber do Senhor e que quer viver uma vida em santidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque agora aqueles que estão ouvindo essa ministração, esse bate-papo, que o Senhor alcance os filhos deles, que o Senhor alcance os adolescentes que estão nos ouvindo, o Senhor alcance os jovens que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, que essa pessoa tenha um encontro real e único com o Senhor. E a partir desse momento te busque e te conheça. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos dando força para continuar nessa empreitada. Não tem sido fácil, mas o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida, o Senhor é aquele que dá força, aquele que não tem nenhum vigor, aquele que não tem forças mais, o Senhor é aquele que fortalece. Que o Senhor esteja fortalecendo a minha vida, a vida do Fernando, a vida da Poliana, a vida do Ed, da Maria Luísa, da Gabi, da Tatiana, em nome de Jesus, para cumprirmos o teu propósito. Muito obrigado por esse dia. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos que estão nos ouvindo. E assim encerramos esse bate-papo. Que Deus te abençoe.